Será que a ciência vai descobrir como dar a vida eterna para a humanidade? Após ser diagnosticada com um câncer agressivo no cérebro, uma jovem americana planejou uma cartada final para tentar vencer a morte: congelar o próprio cérebro. A esperança dela é que a ciência do amanhã seja capaz de recuperar o órgão, curar a doença e ressuscitá-la de alguma forma. Meu nome é Ivan Lima e eu quero que você me acompanhe na história de uma jovem cheia de sonhos, mas que foi embora cedo demais. O nome dela era Kim Suozzi. Ela era de St. Louis, uma cidade americana do estado de Missouri. Só que as 2 últimas semanas de vida dela foram concentradas no Arizona, onde ela estaria próxima da Alcor, o centro de criopreservação que havia escolhido para seguir com o plano. Um plano que ela sabia que tinha cerca de 1 a 2% de chances de dar certo, mas que ainda assim valeria a pena tentar. O triste diagnóstico veio à tona em 2011. A notícia do tumor no cérebro chegou após ela passar o último ano da Faculdade de Ciências, tendo estranhos episódios de dores de cabeça que acabaram culminando com uma grave convulsão, que chegou a colocar a vida dela em risco. No hospital, após realizar uma série de exames de ressonância magnética, o tumor foi encontrado. Só que os médicos acreditavam que era um tumor benigno. Foi o namorado dela, Josh Schisler, quem deu a notícia da gravidade da situação, logo após ela acordar de uma cirurgia para remover o tumor. Os dois foram informados de que o tempo médio de vida para alguém com um câncer severo no cérebro era inferior a 2 anos. Isso contando com o tratamento de radioterapia e quimioterapia. Kim sempre foi apaixonada por neurociência. Então, ela já tinha conhecimento sobre os processos de criopreservação quando começou o tratamento. O que fortificou a ideia de congelar o próprio cérebro foi um texto que ela leu em uma revista chamada Cryonics, com o título Prêmio para a Tecnologia de Preservação do Cérebro, um desafio para criogenistas e cientistas. O texto afirmava que tempo não era problema, caso o cérebro fosse preservado de maneira adequada. Trocando em miúdos, não importa se a tecnologia de cura surgir daqui a 50 ou 200 anos. Se o cérebro dela estiver bem conservado, será possível trabalhar com ele. Mas será que realmente funciona? Atualmente, 3 grandes empresas que investem no projeto de congelamento do corpo, ou apenas do cérebro, se destacam nesse novo mercado. A Criorus na Rússia e 2 nos Estados Unidos, a Cryonics Institute e a Alcor Life Station Foundation. Até 2019, o número de corpos ou apenas cabeças congeladas, somando as 3 organizações, chegava a 350. E esse tipo de congelamento não é tão recente quanto parece. O americano James Bedford é considerado um dos primeiros a ser conservado através da criogenia. Ele trabalhava como professor de psicologia na Universidade da Califórnia, até ser vítima de um câncer de fígado e falecer aos 73 anos em 1967. Já em 1988, foi a vez do ator Dick Clark ser preservado, logo após falecer devido a complicações relacionadas à AIDS. A lista segue com o jogador de beisebol Ted Williams, que faleceu em 2002. O professor Robert Ettinger, que faleceu aos 92 anos em 2011 e é considerado o pai da criogenia por ter escrito o livro Uma Perspectiva da Imortalidade, e também o programador Ralph Finney, que deixou este mundo em 2014 e foi um dos pioneiros na tecnologia dos bitcoins. Para essas personalidades e para Kim, o processo envolveu passos semelhantes. Primeiro, uma equipe da organização que a pessoa escolher é informada sobre a morte e vai ao local onde está o corpo, seja um hospital ou em casa.
Quando a morte é declarada, o corpo da pessoa é colocado em uma espécie de recipiente com gelo, para ser levado ao laboratório onde será realizada a preservação. O sangue do indivíduo deve ser drenado e, no lugar, uma substância conservante e anticongelante será colocada. Esse líquido é usado para impedir que cristais irregulares de gelo se formem entre as células cerebrais, o que seria capaz de rasgar facilmente os tecidos. Assim, todas as células do corpo acabam ganhando uma aparência mais vitrificada. As empresas alertam que coágulos podem se formar antes da substância ser aplicada, já que a confirmação da morte do paciente pode demorar. Em um tanque de nitrogênio líquido, o corpo da pessoa será colocado de cabeça para baixo, para o caso de ser necessário abrir a tampa ou desligar o sistema. Assim, o cérebro seria preservado ao máximo. O resfriamento é feito bem devagar, para que as células não sejam danificadas no processo. A temperatura final pode atingir 196 graus Celsius negativos. E o preço disso tudo pode assustar. Cerca de $200 mil para armazenar o corpo inteiro e 80 mil se for só a cabeça. Kim sabia que não tinha condições de pagar toda essa quantia e hesitou pedir ajuda aos pais, pois sabia que seria difícil aceitarem a ideia. Até alguns amigos dela achavam que a criogenia era só ficção científica. Eventualmente, após o pai oferecer uma viagem para que o casal pudesse aproveitar os últimos meses, Kim abordou a ideia de ser congelada. Não posso te ajudar nisso. Ninguém vive para sempre. Foi o que ela escutou do pai. Só que essa decisão não abalou Kim e Josh. Os dois tiveram a ideia de pedir ajuda ao Reddit, uma plataforma de comunidades digitais e rede social que conta com usuários por todo o mundo. A decisão apenas pela neuropreservação, como é chamada a conservação do cérebro, foi tomada por ser uma opção mais barata e por contar com um procedimento mais rápido. Os $80 mil seriam usados para pagar uma equipe médica que estivesse pronta na hora da morte dela. Uma segunda parte iria para um fundo responsável pela reanimação de Kim no futuro. E a terceira parte seria para pagar o armazenamento do órgão em nitrogênio líquido. Mesmo sabendo que a criogenia não era uma garantia de que ela voltasse, e mesmo sabendo que o cérebro dela poderia sofrer mais danos, a jovem achou que valeria o risco, já que não dava para prever as tecnologias do futuro. No Reddit, Kim fez uma postagem pedindo que a comunidade a ajudasse a encontrar um pouco de paz naquela situação. Muitas respostas foram rudes e carregadas de hostilidade. A postagem acabou se transformando em uma discussão filosófica sobre a vida e o futuro da humanidade. Mas, no fim, Kim conseguiu o que procurava. Após poucas horas, ela recebeu a doação de $1.000 de um engenheiro de software do Google. Esse mesmo engenheiro até disse que pagaria todas as despesas caso ela não conseguisse juntar o dinheiro. Só que não foi preciso, pois em poucos dias as doações aumentaram e ela foi capaz de arrecadar a quantia. Para acelerar a própria morte, Kim chegou a recusar água e comida, já que sabia que o tumor poderia afetar uma porção cada vez maior do cérebro. Quando começaram os sinais de que a hora dela estava chegando, Josh precisou informar a equipe de criogenia quase que imediatamente. O casal sabia que era uma corrida contra o tempo para preservá-la corretamente. Naquele momento, Josh não se deixou levar pela emoção e tristeza. Era preciso continuar com o plano. Para retomar a circulação sanguínea, Kim foi conectada a um aparelho de ressuscitação cardiopulmonar. Além disso, uma espécie de tubo foi colocado no corpo dela para levar ar aos pulmões e alguns medicamentos, que foram injetados para impossibilitar que o cérebro inchasse e também para desfazer coágulos. Tudo ocorreu em uma manhã, com Josh
acompanhando todo o procedimento e tendo a certeza que fizeram o melhor que podiam. Enquanto tudo pode parecer ideal, muitos especialistas afirmam que a criogenia não passa de conversa fiada e que é responsável por dar falsas esperanças aos pacientes. Primeiro, porque a ciência não sabe os detalhes dos processos entre neurônios. E segundo, será que o órgão resistiria a uma temperatura baixa por tanto tempo? As empresas estariam se aproveitando de boa-fé das pessoas? Nem Kim nem Josh tinham como saber o que iria sobreviver após o congelamento, se as memórias seriam guardadas, se a própria identidade dela permaneceria intacta. A esperança de Josh é de que as lembranças das brincadeiras, da família, dos estudos, das surpresas, das brigas e do primeiro beijo dos dois continuem vivas, mesmo que demorem séculos para trazer elas de volta. É por isso que ele e o pai de Kim continuam gravando mensagens sobre o presente para que, quem sabe, ela escute no futuro. Talvez não seja o caso de salvar o órgão em si, mas escanear os bilhões de neurônios de Kim para serem convertidos em uma espécie de código digital. Me conte aqui embaixo se você acha que será possível trazer pessoas de volta à vida no futuro. Quem sabe? Até a próxima. Tchau.